Olá, é um prazer tê-los conosco em nossa atualização mensal da 13ª edição do curso de Direito Constitucional, editora Atlas Gen de 2022, neste vídeo referente ao mês de julho deste ano. Assim como fizemos em relação a atualizações anteriores e faremos em relação a atualizações posteriores, quero apresentar-lhes um plano de análise, ou seja, um roteiro a ser por nós seguido, até para que nós possamos potencializar os nossos esforços, maximizar os nossos resultados. Essa investigação, como foram as passadas e serão as futuras, será decomposta em duas partes. Primeiro, a legislação, com ênfase nas emendas à Constituição do mês de julho de 2022. Adianto aos senhores e senhoras que foram 3 emendas à Constituição, de números 123, 124 e 125, que abordaram temas os mais diversos possíveis. Por exemplo, estado de emergência, piso salarial, relevância da questão jurídica de direito infraconstitucional federal, como requisito específico de admissibilidade do recurso especial, junto ao STJ. E, além disso, tocar também na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal durante o mês de julho do ano de 2022, com ênfase em duas matérias muito caras ao direito constitucional: a interpretação conforme a Constituição, como técnica decisória, em controle de constitucionalidade, especialmente o abstrato ou o principal, e também as normas constitucionais e inconstitucionais, ou inconstitucionalidade das normas constitucionais, especialmente quando pertinentes a constituições estaduais. Serão por nós abordados 2 acordos, um pertencente à Constituição do Ceará, outro pertinente à Constituição do Paraná. Começo então com o item A, legislação. As mudanças legislativas importantes de impacto relevante durante o mês de julho do ano de 2022. Conforme havia já consignado, foram elaboradas 3 emendas à Constituição da mesma data, 14 de julho de 2022. Antes de iniciarmos o estudo sobre essas emendas, é importante deixar claro que essas 3 emendas à Constituição, no mesmo mês, no mesmo dia, revelam um processo que em doutrina já vem chamado de emendismo constitucional, um número excessivo de emendas à Constituição, que alteram formalmente o texto de nossa Constituição da República. É um artigo meu recente, no qual trato sobre essa questão no nosso curso de Direito Constitucional, 13ª edição da editora Atlas Gen. Também essa matéria é abordada, o emendismo constitucional, a modificação excessiva em números, de certo modo, bem relevantes de emendas à Constituição, isso sem contar, inclusive, as mutações constitucionais, os processos informais de mudança da Constituição, as situações de mudança de contexto sem alteração de texto. Fato é que esse emendismo constitucional parece que durante esse mês ficou bem patente, com a edição de 3 emendas à Constituição do mesmo mês, do mesmo dia, conforme havia já consignado as emendas de números 123, 124 e 125. A primeira emenda à Constituição trata sobre estado de emergência decorrente da elevação extraordinária e imprevisível de preços do petróleo, combustíveis e derivados deles, dos impactos sociais dela decorrente, dentre outras medidas. Posso assegurar que esse estado de emergência, na verdade, a Constituição tem alusão a estado de sítio e estado de defesa, como situações de legalidade extraordinária. Mas também a Constituição aborda, quando discute competências da União, estado de emergência. Ele produz efeitos basicamente em 4 campos: no campo eleitoral, no campo financeiro, no campo tributário e no campo administrativo. E parece-me que essas foram, de certo modo, esses foram os objetivos buscados com essa emenda à Constituição. Primeiro, a repercussão clara no campo eleitoral, até porque eventual criação de benefício financeiro em ano eleitoral pode ser, de certo modo, afastada com uma emergência que, inclusive, a emenda à Constituição tem o condão de declarar. Também existe impacto na matéria financeira, porque limites de responsabilização fiscal são flexibilizados a partir do instante que você conhece, também, repito, por emenda à Constituição, uma emergência que faça ser mais flexível, não tão rígido assim, eventual limite de responsabilização fiscal. Nessa emenda à Constituição também há menção ao impacto tributário, até porque claramente verificou-se a possibilidade da União arcar com o custo decorrente da arrecadação de ICMS, decorrente de tributos sobre combustíveis. E, evidentemente, foi feito um ajuste para que estados não cobrassem o ICMS correspondente à operação do combustível, mas, enquanto a partir da União arcasse com os custos decorrentes dessa renúncia de receita pública. Mas também a repercussão no campo administrativo. É bom lembrar que situações de emergência dão ensejo à não exigência de licitação.
Isso pode impactar também nos contratos administrativos futuros. Por exemplo, contratos administrativos de obra, serviço, fornecimento, alienação, até contratos novos, como contrato de eficiência. O fato é que a primeira emenda à Constituição por nós tratada, a 123 de 2022, do dia 14 de julho, declarou o estado de emergência decorrente do aumento extraordinário dos combustíveis, com as repercussões que ela produziu. Repito, no campo financeiro, no campo tributário, mas especialmente no campo eleitoral, quiçá no campo também administrativo. Outra emenda da Constituição, a número 124, institui o piso salarial nacional do enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e da parteira. Nesse ponto, é conveniente lembrar que deve ser feita uma distinção entre piso salarial e salário mínimo. E a Constituição prevê essa distinção no artigo 7º. Percebam, o artigo 7º, inciso 4º, se refere a salário mínimo. O artigo 7º, inciso 5º, se reporta a piso salarial. A distinção básica é que o salário mínimo, na verdade, é suscetível de multiplicações. O valor, portanto, é relativo. É um índice a ser aplicado. De certo modo, ele pode ser multiplicado por outros índices. Ao passo que piso salarial é um valor absoluto. Nenhum trabalhador recebe menos que o piso salarial fixado para a sua categoria. Além do fato de que salário mínimo é nacionalmente unificado, o piso salarial não obrigatoriamente é nacionalmente unificado. Isso deu ensejo à única situação que a nossa Constituição tem de delegação de competência pela União em favor de Estados e o DF. Repito, o artigo 7º, inciso 5º, prevê a figura do piso salarial. O artigo 22, inciso 1º, prevê a competência da União para legislação sobre matéria trabalhista. E o artigo 22, parágrafo único, permite que a União delegue aos Estados, e se entendeu também ao DF, no desempenho de competência própria do Estado, a competência para legislar sobre questões específicas dessas matérias do artigo 22. A única situação até hoje vista de delegação de competência pela União em favor de Estados e o DF é a Lei Complementar 103 de 2001, justamente delegando aos Estados e ao DF a fixação de piso salarial regional. Esse piso, aquele fixado, no caso, evidentemente, é nacional, e a própria epígrafe da emenda à Constituição revela isso, piso salarial nacional, mas devo lembrar-lhes que existem pisos salariais estaduais ou regionais, decorrentes da delegação de competência pela União aos Estados e também, se for o caso, ao DF, resultante da Lei Complementar 103 de 2001, resultado que foi, reitero, dos artigos 7º, inciso 5º e 22, inciso 1º e parágrafo único. Repito, aqui se fala de um piso nacional de algumas categorias profissionais, como enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira. Nada impede que haja previsão também de pisos salariais estaduais ou regionais decorrentes dessa delegação de competência já mencionada. Mas, sem dúvida, me parece que a grande emenda à Constituição do mês de julho de 2022 foi a número 125. Altera o artigo 105 da Constituição Federal para instituir um recurso especial, o requisito da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Se aproximaria muito do pré-questionamento de matéria legal, que, por sua vez, se aproxima muito da repercussão geral de matéria constitucional. Nesse campo, eu acho importante lembrar 3 considerações. A primeira consideração é que a relevância das questões de direito federal infraconstitucional tem a ver com um princípio muito caro ao processo constitucional, chamado filtragem recursal. Cada vez mais o acesso à corte de superposição, e aqui abro um parênteses, em nosso curso de Direito Constitucional nós explicamos isso. Cortes ou tribunais de superposição são tribunais que sobrepairam as justiças, mas não se enquadram em nenhuma delas. No Brasil nós temos 2 tribunais de superposição, o STF, artigos 101 a 103, e STJ, artigos 104 e 105, que a emenda à Constituição, aqui comentada, teve o condão de alterar. Sobreparam as justiças, até porque possui competência recursal contra acordos delas provenientes, mas não se enquadram em nenhuma delas. Portanto, a verdade, só aprecio matéria de direito, não aprecio matéria de fato. Em regra, matéria constitucional, dada ao STF, e matéria legal federal, dada ao STJ. Se bem que, abro outro parêntese, é bom lembrar que o STF tem uma situação de competência sobre matéria legal federal, que é justamente a hipótese da ação de execução de lei federal, artigo 36, inciso 3º, parte final, assim como o STJ tem uma situação de competência sobre matéria constitucional, chama-se incidente de deslocamento de competência, o artigo 109, parágrafo 5º da Constituição da República. Mas fato é que, em regra, matéria constitucional é atribuída ao STF, matéria legal federal é atribuída
ao STJ. Fato que, em relação aos dois tribunais, especialmente ao STF, mas não somente o STF, como também, como aqui se fala em relação ao STJ, a aplicação do princípio da filtragem recursal, as restrições do acesso aos tribunais de superposição, não somente, reitero, aquele que interpreta e aplica a Constituição, mas também aquele que tem o condão de conhecer da legislação infraconstitucional, que seria o STJ. Isso fica muito claro pela criação da repercussão geral em 2004 e agora da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. No entanto, é importante lembrar que devem ser indicadas três distinções entre a repercussão geral e a relevância das questões de direito federal infraconstitucional, que devem ser agora por nós apontadas. Uma diferença é de origem, de certo modo já foi por nós indicada. Repercussão geral tem origem na emenda 45 de 2004, a reforma do Poder Judiciário e das funções essenciais da Justiça, ao passo que a relevância das questões de direito federal infraconstitucional tem origem na emenda 125 de 2022. Portanto, ela é posterior a 18 anos em relação à repercussão geral. Embora o ponto de contato venha a ser a filtragem recursal, o ponto de separação já começa pela abordagem das emendas, que criaram os dois requisitos específicos dos recursos excepcionais, do recurso extraordinário e do recurso especial. Outra distinção já foi por nós também consignada. Repercussão geral envolve matéria constitucional, até porque seria requisito específico do recurso extraordinário, destinado ao STF, enquanto relevância das questões de direito federal infraconstitucional envolve matéria legal federal, até porque requisito específico do recurso especial dirigido ao STJ. Então, na verdade, um instituto tem a ver com a Constituição ou tem a ver com a legislação infraconstitucional. Mas uma terceira diferença, que eu ainda não discuti de propósito, quero agora com os senhores e senhoras discutir, me parece interessante, que é a seguinte: a repercussão geral é um binômio composto por relevância e por transcendência. Relevância mais transcendência gera repercussão geral. É bom lembrar, no nosso curso de Direito Constitucional também nós abordamos esse tema. Relevância não é só jurídica. Pode ser uma relevância jurídica, social, cultural, política. Assim como transcendência não é só quantitativa, pode ser também qualitativa. Em outras palavras, não se mede sua relevância pelo direito, mas também pela sociedade, pela cultura, pela economia. Da mesma forma, não se mede transcendência só por quantidade, mas também por qualidade. A soma relevância mais transcendência gera repercussão geral. Mas o próprio STF tem algumas jurisprudências já fixadas sobre a demonstração da repercussão geral. Diz o STF, demonstração da repercussão geral em todos os recursos, inclusive em matéria criminal. Na primeira oportunidade possível, para que o requerente de forma expressa possa assim fazê-lo. E, inclusive, tendo possibilidade do tribunal de origem negar conhecimento do recurso pela falta da afirmação da repercussão geral. Mas fato é que repercussão geral envolve, em síntese, relevância mais transcendência. Verifiquem, aqui só se impõe relevância. Não há menção em nossa Constituição à transcendência. O conceito é um pouco diverso. Não se pode impor, até porque, repare, a norma é uma exceção, portanto, a interpretação tem que ser literal, não pode ser extensiva, que aqui também se exige a transcendência. Só se impõe pela Constituição a relevância, não também a transcendência. Então, em síntese, o que eu digo é o seguinte: a origem do Instituto é comum à da repercussão geral. É o princípio da filtragem recursal. Restrições no acesso a tribunais de superposição, especialmente o Tribunal Constitucional. No Brasil, é o Supremo Tribunal Federal. Aliás, em relação ao Supremo Tribunal Federal, no nosso curso de Direito Constitucional também essa questão é abordada, vigora a teoria do bem escasso, de Hanni Wahl, o autor alemão. Ou seja, o acesso a uma corte constitucional não é um bem de todos, não é um bem comum, é um bem de poucos, é um bem escasso. Daí, não só a repercussão geral se forma de filtragem, mas outras formas de filtragem que não envolvem só recursos. Por exemplo, a legitimidade ativa especial para ação direta de inconstitucionalidade. Questões ligadas, por exemplo, à impossibilidade do amicus curiae manifestar-se oralmente, não sei que o relator admita, pré-questionamento de matéria legal federal, são restrições no acesso, especialmente ao Supremo Tribunal Federal. São cláusulas de barreira à mais alta corte do país. Fato é que a repercussão geral se separa da relevância das questões de direito federal infraconstitucional, porque a repercussão geral foi criada em 2004 pela emenda 45, envolve matéria constitucional discutida em recurso extraordinário e também discute transcendência, além da relevância. Ao passo que essa matéria foi criada em 2022 pela emenda 125, aqui por nós comentada. Na verdade, envolve matéria legal federal, tanto é que o seu nome é questão de direito federal infraconstitucional,
e discute relevância, mas não obrigatoriamente transcendência. Última questão que eu acho importante lembrar, me parece que é uma controvérsia, que eu já encontro em alguns artigos já feitos durante esse mês, seria a seguinte: há uma discussão se a norma que a emenda constitucional veiculou seria a norma de eficácia plena ou de eficácia limitada, ou de eficácia contida. Se nós entendemos que a norma possui eficácia plena ou, na verdade, contida, ela já teria auto-aplicabilidade, mesmo sem eventual interposição legislativa. No caso da eficácia contida, seria até possível que eventual legislação continuasse a aplicação dela em alguns casos concretos, mas não seria um critério necessário para que ela adquirisse aplicabilidade. Ela seria auto-aplicável com ou sem essa interposição legislativa. Caso se entenda que a norma é de eficácia limitada, pelo contrário, dependeria a aplicação do Instituto de interposição legislativa. Para ser mais claro, se nós entendemos que essa norma possui eficácia limitada, enquanto não houver produção de lei que regule esse requisito, ele não poderá ser exigido. Se ao inverso, se entender que a norma não tem eficácia limitada, mesmo que não haja legislação específica sobre o tema, ele poderá já ser exigido, porque já haveria aplicabilidade contida ou não. É importante lembrar que a norma que essa emenda veicula fala nos termos da lei, que levou muitos autores a já afirmarem que a norma possui eficácia limitada. Não parece que seja, data máxima venia, a melhor posição. A meu sentir, a norma possui eficácia plena, ela já seria auto-aplicável. Nada impede que eventual legislação, na verdade, condicione a aplicação do Instituto, estabeleça as condições mínimas para que ele possa ser aplicado. Agora, a norma já dispõe de auto-aplicabilidade, ela não possui eficácia limitada. Sendo mais claro, mesmo que não haja, durante certo intervalo de tempo, a interposição legislativa, ainda que o Congresso Brasileiro não produza lei que regulamente a aplicação do Instituto, ele já poderá vir a ser aplicado. Tanto é que a própria emenda prevê que ele será aplicado a partir dos recursos interpostos de certa data para frente, que já prevê a possibilidade de aplicação do Instituto, mesmo sem eventual interposição legislativa. Então, a norma não possui eficácia limitada, ela já possui auto-aplicabilidade. Aliás, é importante lembrar que há quem diga que a classificação de José Afonso da Silva, no exterior, Vésio Crisafulli, que leva em consideração o grau de aplicabilidade e eficácia das normas constitucionais, que divide essas normas em eficácia plena, contida e limitada, teria morrido. Isso aqui é a prova de que ela não está morta, ela pode estar ferida. Ela não tem, evidentemente, relevância que teve um dia. Evidentemente, 50 anos depois de sua produção, não possui o vigor que já teve um dia. Agora, ela possui aplicação ainda. E aqui é um bom campo de aplicação na teoria ainda. Há outros campos nos quais essa classificação pode vir a ser aplicada. Por exemplo, a questão da omissão inconstitucional. Só a omissão inconstitucional se a norma for de eficácia limitada. A única norma que impõe dever de legislar. Uma omissão inconstitucional na eficácia plena, muito menos na eficácia contida. Outro exemplo, princípio que veda retrocesso social ou proíbe o efeito cliquet. Só se aplica a normas que possuem eficácia limitada. Não se aplica a eficácia contida, muito menos a eficácia plena. Então, esse caso revela que essa classificação que leva em conta o grau de aplicabilidade e eficácia, repito, no Brasil, procedente de José Afonso da Silva, no exterior, na Itália especialmente, Vésio Crisafulli, ainda tem a sua aplicação. Tanto é que aqui eu posso reconhecer que a norma não possui eficácia limitada, ela já tem auto-aplicabilidade. Eventual legislação pode regular a forma pela qual se aplica o Instituto, mas não é condição imposta para que o Instituto possa vir a ser aplicado. Ele é aplicado com ou sem interposição legislativa, porque a norma já dispõe de auto-aplicabilidade. Não é tratada, portanto, como norma de eficácia limitada. Tocante, então, às emendas da Constituição, eu acho que são as grandes matérias por nós tocadas. Recapitulando, nós temos emergência constitucional pela emenda 123, com repercussão, no mínimo, no campo do direito eleitoral, direito financeiro, direito tributário e direito administrativo, para relativizar normas sobre benefícios em anos tributários, limite de responsabilização fiscal, arrecadação tributária pelos estados, como demarcando com os débitos que decorram dessa renúncia de receita pública, e até administrativa para fins de não exigência de licitação. Depois, emenda 124, institui piso salarial de certas categorias profissionais, que não é, na verdade, uma regulação de salário mínimo, já fizemos as distinções que existem entre os institutos. E a última emenda institui um recurso especial requisito da relevância das questões de direito federal infraconstitucional, que não se confunde, já consideramos isso, repetimos agora, com a repercussão geral de matéria constitucional. Bom, dito isso, passo agora à jurisprudência. Quero dar ênfase ao informativo do Supremo Tribunal Federal, 1060. E dele eu extraio dois acordos importantes.
Um acordo é a ação direta de inconstitucionalidade 2142 do Ceará, de modo especial discutindo a Constituição do Estado do Ceará, artigo 264. E o outro seria alusivo à ação direta de inconstitucionalidade 7076 do Paraná. Esse, por sua vez, tem a ver com a Constituição paranaense no artigo 209. Repare, são duas ações diretas de inconstitucionalidade, as duas do mesmo comativo, 1060, e as duas discutindo constituições estaduais. A primeira do Ceará, a segunda do Paraná. O instituto chama-se interpretação conforme a Constituição. E, na verdade, uma técnica que esse acordo utilizou. Essa matéria por nós discutida no nosso curso de Direito Constitucional, 13ª edição, especialmente na parte pertinente à ação direta de inconstitucionalidade. No último item desse capítulo alusivo à decisão. Lá se fala em técnicas de decisão. Uma delas seria a interpretação conforme a Constituição. De modo mais claro, no direito alemão, há técnicas de decisão. No direito espanhol, há decisões de calibragem. No direito italiano, há decisões manipulativas, criativas ou intermediárias. Tanto importa o nome que se fala. Técnicas de decisão, que é o mais corriqueiro, mas também decisões de calibragem, decisões interpretativas, decisões manipulativas, decisões criativas. Fato é que são modos de decidir nas ações diretas. Modos esses que flexibilizam o eventual rigor de uma declaração de inconstitucionalidade com eficácia retroativa, com eficácia ex tunc. Devo lembrar-lhes, nosso curso de Direito Constitucional também essa questão é abordada. No Brasil, decisão que reconhece uma inconstitucionalidade tem eficácia retroativa, eficácia ex tunc. Porque no mundo inteiro sempre houve discussão sobre o que seria uma norma inconstitucional. A teoria austríaca, por exemplo, Hans Kelsen, que afirma a anulabilidade, e a teoria americana, por exemplo, John Marshall, que afirma a nulidade. O Brasil sempre acolheu a teoria americana de John Marshall. Norma inconstitucional é norma nula. Por isso aqui, a declaração de inconstitucionalidade e não anulação por inconstitucionalidade. Por isso aqui, essa decisão opera eficácia retroativa, não eficácia prospectiva. Para mitigar, flexibilizar, atenuar, relativizar esse rigor, a Alemanha, depois a Espanha, em seguida a Itália e, por fim, o Brasil, utilizam técnicas de decisão. São modos, são formas de decidir, nas ações diretas especialmente, que, repito, atenuam, mitigam, relativizam esse rigor, para melhor adequar a decisão ao caso concreto. Uma delas chama-se interpretação conforme a Constituição. É uma técnica que no Brasil está prevista por legislação na Lei 9868 de 99, artigo 28, parágrafo único. A menção, é bom lembrar, a Lei 9868 de 99 regulamenta 3 ações diretas de controle abstrato principal. A ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Nessa lei, Lei 9868 de 99, no artigo 28, parágrafo único, há alusão à interpretação conforme a Constituição. Essa técnica, na verdade, pressupõe duas características. Primeiro, que a norma venha a ser plurissignificativa, ou seja, que ela tenha dois ou mais sentidos. Com um sentido, com uma norma unissignificativa, é impossível se falar da interpretação conforme a Constituição. Pressupõe-se que a norma seja plurissignificativa, tenha dois ou mais sentidos. Outra característica é a intenção por parte do tribunal que efetua o controle de constitucionalidade e não reconhecer que a norma é inconstitucional. A sua intenção, o seu propósito é salvaguardar a norma, é garantir a sua aplicação. Então, nesse caso, partimos de duas características. A norma é plurissignificativa e, além disso, a intenção, o propósito por parte do tribunal que efetua o controle de constitucionalidade e não declarar a norma inconstitucional. Então, o que é feito? Nessa técnica, esse órgão exercente do controle de constitucionalidade pratica duas condutas. Uma ação e uma omissão. Conduta comissiva e conduta omissiva. Primeiro, ele age. Depois, deixa de agir. Primeiro, ele produz uma ação. Afasta sentidos contrários à Constituição. Depois, opera uma omissão. Não declara a norma inconstitucional. Desde que seja seguido o sentido que entende como único conforme a Constituição. Da expressão interpretação conforme a Constituição. Repito, primeiro uma ação. Afasta sentidos contrários à Constituição. Depois uma omissão. Não declara a norma inconstitucional, desde que esse sentido que entende como único conforme a Constituição. Então, por exemplo, digamos que eu tenha a norma A. A norma A concede um certo benefício. Há 3 sentidos. 1, 2 e 3. Sentido 1, somente a homens. Sentido 2, somente a mulheres. Sentido 3, a homens e mulheres.
No sentido 1 é incondicional. No sentido 2 também é incondicional. No sentido 3 pode ser condicional. Então, estou diante de uma norma que é plurissignificativa, tem 3 sentidos. Claramente, a intenção, o propósito do tribunal e não ter a norma como incondicional. Então, o que fará? Primeiro, afastará sentidos contrários à Constituição. Nesse nosso exemplo, sentido 1 e também sentido 2. Depois, não declarará a norma incondicional. A norma A será mantida, desde que se entenda que aquele benefício se aplica a homens e mulheres. Portanto, seguido o sentido 3, dado a norma condicional. No fim das contas, repare, não se declara a norma incondicional. Se declara um sentido da norma incondicional. Mas a norma se mantém rígida. A norma se reconhece a sua validade. Nesse acordo, se fez exatamente isso. Há uma norma veiculada pela Constituição do Ceará, no artigo 264. O STF vislumbrou que ela teria mais de um sentido e tinha a intenção de não reconhecê-la como incondicional. Então, o que fez a Corte? Afastou os sentidos contrários à Constituição, não teve a norma como incondicional, mas indicou o sentido a ser seguido. Foi um caso ou no qual o STF aplicou essa técnica, interpretação conforme a Constituição. Portanto, foi um caso interessante de aplicação dessa técnica decisória, interpretação conforme a Constituição, que, repito, tem a ver com a Constituição do Ceará, artigo 264. E um outro caso é a ação direta de inconstitucionalidade 7076 do Paraná, do mesmo motivo 1060. É um caso de norma constitucional inconstitucional, ou inconstitucionalidade de norma constitucional, que, repito, é a Constituição do Paraná, no artigo 209. Pergunto aos senhores e senhoras a questão que indica essa matéria. Há normas constitucionais inconstitucionais? Ou norma constitucional ser inconstitucional seria um paradoxo? Não se pode nunca admitir que norma constitucional venha a ser inconstitucional. Existe essa possibilidade ou não? Resposta muito clara, depende da norma. E esse acordo eu utilizo para poder explicar o seguinte. Nesse ponto é importante fazer uma separação entre normas originárias e normas derivadas. Normas elaboradas pelo poder constituinte originário e normas produzidas pelo poder constituinte derivado. Um poder que cria uma Constituição nova, um poder que altera uma Constituição que já existe, ou até que cria ou que altera a Constituição do Estado. De tal maneira que, levando-se em conta hoje a posição que o STF possui, e que indicaria um acordo importante, que é a ação direta de inconstitucionalidade 815, que é o leading case sobre esse tema, o STF do Brasil fixou a seguinte posição: norma constitucional originária não pode ser incondicional. O argumento é muito simples. Poder constituinte originário, no nosso livro, isso é abordado, é o poder constituinte inicial e ilimitado. Não se pode, então, admitir que algo que inicie uma nova ordem jurídica, inicialidade, para a qual não tinha nenhuma limitação jurídica e limitação, possa incorrer em validade, portanto, inconstitucionalidade. Então, no Brasil, acolhe-se essa tese. Não existem normas originárias inconstitucionais, porque esse poder constituinte originário é inicial e limitado, se não contraste a submeter que algo que inicie nova ordem jurídica, para a qual não tinha nenhum tipo de limite, pudesse fazê-lo de modo incondicional. Aqui eu acho interessante consignar 3 observações. Primeira, o Brasil refuta a tese que pertence a Otto Backhoff. Otto Backhoff, um grande autor alemão, tem um livro chamado Normas Constitucionais e Inconstitucionais, interrogação. E Otto Backhoff admite que normas originárias possam ser inconstitucionais, se contrariarem o que ele chama de supradireito, algo similar ao nosso direito natural. Tá? É bom lembrar que essa obra dos anos 50 havia preocupação na Alemanha no retorno do nazismo. Então, nesse contexto histórico, sustentou Otto Backhoff que seriam normas constitucionais originárias, talvez inconstitucionais. E essa tese, o Tribunal Constitucional Federal alemão admite. Tem acordos no nosso livro, nós citamos esses acordos que admitem na Alemanha que normas originárias venham a ser inconstitucionais, se contrariarem o supradireito. No Brasil, essa tese é refutada, ela não é aceita. Então, uma consideração é essa: nós não seguimos a tese pertencente a Otto Backhoff, que aceita a possibilidade de normas constitucionais originárias serem tidas como inconstitucionais. Exemplo, peguemos nossa Constituição no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha E. Comparemos também com nossa Constituição, igualmente originária, no artigo 128, parágrafo 5º. As duas normas são alusivas ao Ministério Público e à sua organização, como também ao seu funcionamento. O artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha E, menciona que essa matéria deverá ser disposta por lei ordinária, cuja iniciativa se reserva ao Presidente da República, chefe do Executivo da União. Por sua vez, o artigo 128, parágrafo 5º, sobre a mesma matéria, fala em lei complementar e não lei ordinária, e facultada iniciativa ao PGR e não ao chefe do Executivo Federal. Repara duplo conflito em relação à forma e em relação à iniciativa. Qual é a solução buscada em casos como esse?
A solução se busca via harmonização. Ou seja, deverá haver uma interpretação harmoniosa que permita que as duas normas se apliquem em concreto àquele caso, sem excluir nenhuma e nem outra. Essa é a causa do porquê que o Ministério Público é a única função essencial à Justiça que possui duas leis orgânicas diferentes. Repare, a Defensoria Pública tem uma lei orgânica. Cada advocacia pública possui uma lei orgânica. O Judiciário possui uma lei orgânica nacional. O Ministério Público possui duas leis diferentes. A Lei Complementar 75 de 93, a Lei Orgânica do Ministério Público da União, que organiza o Ministério Público, e a Lei Ordinária 8625, também de 93, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, prevê normas gerais para que Estados, por sua legislação própria, organizem seus próprios ministérios públicos. Por que o Congresso optou por duas leis? Por conta desse conflito. Repare, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público não organiza nenhum Ministério Público, prevê normas gerais para a organização dos MPs estaduais. Não havia em relação a esse projeto nenhum interesse do PGR, até porque o PGR é chefe do Ministério Público da União, e essa lei veicularia normas gerais para a futura organização dos Ministérios Públicos dos Estados, com chefia própria, que são os PGJs. Então, o que se fez? Optou-se por lei ordinária e se deu iniciativa tão somente ao chefe do Executivo Federal. Portanto, aplicou-se o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha E. Por sua vez, a Lei Orgânica do Ministério Público da União organiza o Ministério Público, cujo chefe é o próprio PGR. Havia interesse dele direto nesse projeto. O que se fez? Optou-se por lei complementar e facultou-se iniciativa ao PGR. Então, seria a aplicação da outra norma, do artigo 128, parágrafo 5º. Então, esse exemplo serve para que fique claro que, caso haja conflito, inclusive entre normas originárias, a solução se busca através de harmonização, de uma aplicação harmônica das normas em conflito. Última consideração interessante. O fato de não haver norma constitucional originária e inconstitucional levou alguns autores a afirmar que não havia, então, hierarquia entre normas originárias. Se nenhuma norma gera o fato de outra ser inconstitucional, se forem as duas normas originárias, então não há hierarquia entre elas. Possui o mesmo patamar hierárquico. Até porque, repare, o poder do qual emanam seria o mesmo, poder constituinte originário. Utilizo esse caso para dizer o seguinte: não há hierarquia formal entre normas originárias, mas pode ser que exista hierarquia axiológica entre normas originárias. Ou seja, o patamar hierárquico é o mesmo, não há hierarquia formal, mas há hierarquia de valores entre elas. Por exemplo, artigo 1º, inciso 3º, toda pessoa humana é digna em si própria. Pessoa humana não é um meio para os fins dos outros, mas é um fim em si mesmo. Essa norma tem valor muito mais relevante que qualquer outra norma que nossa Constituição possua. A hierarquia axiológica, a hierarquia de valores, malgrado não exista hierarquia formal, uma posição diferenciada em relação à nossa ordem jurídica. É uma prova de que isso no Brasil existe. A existência da ADPF, a arguição que discute cumprimento de preceito fundamental. Repare, há normas com axiologia superior. Há uma ação específica para essas normas, chama-se ADPF. Se não houver essa axiologia superior, cai-se na vala comum, que é a ação direta de inconstitucionalidade. Então, o fato de haver uma ação destinada tão somente a preceito fundamental revela que a hierarquia axiológica, embora não haja hierarquia formal, mesmo entre normas originárias. Esse caso tem a ver com a outra situação, de norma derivada, até porque se trata de norma estadual. Eu posso afirmar o seguinte: normas derivadas no Brasil podem ser inconstitucionais em dois casos. Um caso pertinente a normas federais, outro caso alusivo a normas estaduais. E é esse caso concreto. Um caso tem a ver com normas federais. Que caso é esse? É de norma constitucional federal veiculada, contida, emenda ou Constituição que viole limitações ao poder de reforma da Constituição. Repito, normas constitucionais federais veiculadas, contidas, introduzidas por emenda ou por revisão que viole limitação ao poder de reforma da Constituição. O senhor e a senhora sabem que há algumas limitações à reforma constitucional. A principal chama-se cláusula pétrea. Artigo 60, parágrafo 4º. São matérias sobre as quais não poderá haver emenda ou até revisão que aniquile o seu núcleo essencial. No artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, consta como cláusula pétrea o respeito aos direitos e garantias individuais. Isso nos reporta o artigo 5º da Constituição, onde estão concentrados os direitos e garantias individuais. Não estão só ali resguardados, toda a Constituição há direitos individuais, mas concentrados claramente no artigo 5º. No artigo 5º, inciso 47, a linha A se prevê a impossibilidade da pena de morte, a não ser que haja guerra no Brasil externa.
Digamos que surge uma emenda à Constituição que preveja a pena de morte, mesmo sem ser caso de guerra externa. Então, a emenda à Constituição diz o seguinte: é possível pena de morte havendo guerra externa com o Estado estrangeiro ou não. Teria um bom exemplo de norma constitucional federal veiculada por emenda que violaria a limitação ao poder de reforma da Constituição. Nesse meu exemplo, o artigo 60, parágrafo 4º e inciso 4º, conjugado com o artigo 5º e inciso 47, a linha A. O artigo 60, parágrafo 4º e inciso 4º, no qual é cláusula pede o respeito aos direitos e garantias individuais. O artigo 5º, inciso 47, a linha A, no qual, dentre garantias individuais, está a impossibilidade da pena de morte, a não ser que seja um caso de guerra externa. É muito corriqueiro se falar o seguinte: o Brasil não possui pena de morte. Pelo contrário, possui sim. Agora, condiciona-se a declaração de guerra. Tanto é que o CP militar prevê os crimes em relação aos quais a combinação de pena de morte, que são crimes de guerra todos. O CP militar prevê até a forma de execução, que é fuzilamento. Agora, se condiciona à guerra externa. Sem guerra externa, qualquer norma seria incondicional. Seria um bom exemplo desse caso. E outra hipótese foi para o nosso tratado. É esse caso. O caso é de norma constitucional estadual que viole norma constitucional federal de repetição obrigatória pelos estados. Ou, de modo mais simples, norma constitucional estadual que viola o princípio da simetria. O último exemplo que o STF possui é esse acordo. Ação direta de inconstitucionalidade 7076 do Paraná. Na verdade, discutida na Constituição Paranaense no artigo 209. Seria um caso de norma constitucional estadual que violou norma constitucional federal de repetição obrigatória pelos estados, que violou o princípio da simetria, pelo menos na visão do Supremo Tribunal Federal. E nesse ponto é importante lembrar uma consideração final, que é a seguinte: embora o STF trate simetria como regra, e esse caso, de certo modo, ratifica isso, simetria deveria ser uma hipótese de exceção. Quanto mais se aplica a simetria, menos o Estado é autônomo. Mais se vincula o modelo criado para a União, que pode não se adequar às suas características. Simetria no mundo inteiro é uma questão de exceção. Embora o STF radicalize o uso dela, me parece tratar a simetria como regra, simetria deveria ser uma hipótese de exceção, a ser aplicada em casos muito raros. A grande discussão é quando se aplica no Brasil a simetria, quando a simetria se impõe, até porque fica a seguinte lição: a Constituição do Estado não é reprodução servil da Constituição Federal. Deve-se assegurar ao Estado espaço de criatividade, para que ele possa legislar de acordo com suas peculiaridades, o modelo que lhe é próprio. Ele não é obrigado a seguir a Constituição Federal nos seus mínimos detalhes. Repito, não é reprodução servil da Constituição Federal, mas deve haver um espaço de liberdade dado ao Estado para a criatividade constitucional. A grande discussão é quando se aplica a simetria. E esse caso serve bem para o que eu vou dizer agora. O único critério chama-se equilíbrio federativo. Então, se amanhã os senhores e senhoras tiverem dúvida se aplica a simetria no caso concreto, faça a seguinte pergunta a você próprio: a adoção de norma diferente tem a potencialidade de ameaçar ou lesar o equilíbrio do vínculo federativo? Sim ou não? Se a resposta for sim, sim, a adoção de norma diferente tem a potencialidade de ameaçar ou lesar o equilíbrio do vínculo federativo, então a matéria é sujeita à simetria. Tem que ser simétrica. Se for assimétrica, será inconstitucional. Agora, se a resposta for outra, não, mesmo que haja norma diferente, ela não tem a potencialidade de ameaçar ou lesar o equilíbrio do vínculo federativo. Então a norma pode ser assimétrica, não se aplica a simetria. Mesmo assimétrica, não será inconstitucional. Eu volto para o exemplo que eu já dei e quero incluir aqui um outro exemplo. Por exemplo, igualdade entre os sexos, que eu já citei esse exemplo hoje. O fato do Estado assegurar e o outro não, quebraria a federação. Não seria possível resguardar esse equilíbrio federativo, desequilibraria a Federação Brasileira. Igualdade entre os sexos é matéria sujeita à simetria. Se não for assimétrica, será inconstitucional. Agora, legitimidade ativa de causa para ADI em plano estadual, julgada perante o TJ do Estado. O fato do Estado A conceder a legitimidade a 10 e o B a 50 não repercute fora do Estado. Se restringe a próprio Tribunal de Justiça dele. Aliás, é interessante lembrar que nesse tema, nossa Constituição, no artigo 125, parágrafo 2º, prevê que qualquer norma do Estado é rígida, desde que não confira legitimidade exclusiva. E até o STF também diz, desde que não confira legitimidade popular, levando-se em conta algo já dito hoje, que é a teoria do bem escasso. O acesso ao STF tem que ser restrito. Não se pode criar uma ação direta com legitimação de um, nem de todos. Se não houver legitimidade exclusiva de um, nem popular de todos, qualquer norma é válida, porque a simetria não se impõe aqui. Esse caso foi um caso no qual o STF reiterou a aplicação de simetria. Disse que a matéria estava sujeita à simetria, o Estado do Paraná não foi simétrico no tocante à normatização constitucional federal,
e, portanto, decorreu numa situação de inconstitucionalidade. Portanto, formativo 1060, de julho de 2022, a meu sentir, tem dois temas que, repito, para nós são muito caros. Questão de uma técnica decisória, que a interpretação foi uma Constituição, que é uma forma de se evitar que se declare norma constitucional e salvaguardar a sua validade, e um caso de norma constitucional estadual e inconstitucional. Um caso alusivo ao Ceará, outro caso atinente ao Paraná. Enfim, senhoras e senhores, me parecem as considerações interessantes relativas ao mês de julho de 2022, tanto no tocante à legislação, como também no tocante à jurisprudência. Agradeço aos senhores e senhoras por mais um encontro. Voltaremos no próximo mês para que nós possamos também atualizar os tocantes do mês de agosto do mesmo ano de 2022, também falando sobre legislação e sobre jurisprudência, especialmente do Supremo Tribunal Federal. Até lá, então. Forte abraço.